Quer reduzir custo e automatizar os horários que as suas máquinas virtuais ligam e desligam? Hoje eu vou mostrar como vocês podem fazer isso de maneira rápida, segura e objetiva. Eu sou o Douglas e esse é o Mão na Nuvem, o canal que descomplica a computação em nuvem para você poder aplicar no seu dia a dia. Em muitos projetos do Azure, a gente acaba deixando as máquinas virtuais ou outros recursos de start e stop ligados 24 horas mesmo quando eles não estão sendo utilizados. Isso pode aumentar o custo do nosso projeto e com algumas ferramentas de automação como o Azure Automation que a gente vai mostrar hoje, a gente pode diminuir até 70% dos custos do nosso ambiente. Então eu vou mostrar na prática como que vocês podem fazer isso dentro do Azure. Já aqui dentro do portal do Azure, a gente vai criar o recurso chamado conta de automação ou Automation Account, caso o seu portal esteja em inglês, tá bom? Então aqui eu vou clicar em criar, vou selecionar o meu Resource Group já criado anteriormente, onde tem a minha máquina virtual, meu web app. Se você não viu isso, pode voltar às aulas anteriores. Aqui eu vou colocar a minha location, lembrando que a conta de automação não interfere em qual location o meu recurso esteja. Então se meu recurso estiver no Brasil e minha conta de automação no East West, isso não tem interferência. Aqui eu vou colocar o nome dela, vou colocar Automation Lab, vou dar um Next. Aqui a identidade gerenciada é importante deixar marcado, porque a gente vai ter que permitir que esse recurso tenha acesso à minha VM para que ele possa fazer o desligamento ou o religamento dessa máquina. Aqui na rede eu vou deixar como acesso público, mas eu posso restringir caso eu queira que ela esteja na mesma rede, por exemplo, da minha VM, que só eles tenham acesso ali internamente também pela rede. Nas tags aqui eu não vou colocar nada e vou clicar em examinar. Ele já examinou, viu que está tudo certinho e agora ele vai iniciar aqui a criação do recurso. Esse é um recurso teoricamente simples e rápido de ser criado, não vai demorar muito, mas eu vou pausar aqui o vídeo e eu volto assim que ele tiver finalizado. Aqui ele finalizou a criação do meu recurso, então vocês podem ver que aqui eu tenho algumas informações do overview, né, da visão geral do recurso. Em processo de automação aqui é onde eu vou criar a minha automação de fato para poder pausar o meu recurso ou fazer outras coisas. Em configurações da conta que eu posso, por exemplo, ver a chave de acesso, né, eu posso ver aqui a identidade, né, que é a questão do que a gente vai precisar dar o acesso agora a esse recurso na minha VM. E aqui eu também consigo ver outras configurações, como por exemplo recursos compartilhados. Eu consigo criar agendas. A gente também vai usar isso aqui para setar uma hora em que a VM vai desligar e uma hora que a VM vai ligar, então a gente também vai ver isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir até a minha VM, tá? Que eu vou executar essas tarefas. Então aqui eu vou lá na minha VM que eu já tenho criada. Deixa eu pegar ela aqui. E aqui vocês vão poder ver que essa VM ela está desligada, tá? Eu tinha deixado ela desligada por conta dessa questão de custo. O que eu tenho que fazer primeiro aqui é conceder o acesso. Então eu venho aqui em controle de acesso, IAM, adicionar, atribuir função, tá bom? Essa questão de atribuição de acessos a gente também já viu nos vídeos anteriores. Vocês podem retornar aí caso vocês queiram entender isso aqui com mais detalhes, tá bom? Então aqui eu vou em função de administrador privilegiado, eu vou conceder a contribuidor, tá bom? Aqui eu vou em identidade gerenciada. Nesse caso eu não vou dar permissão para um usuário específico, eu vou dar permissão para um recurso, que é a minha conta de automação. Então a minha conta de automação vai ter permissão para executar tarefas dentro da minha VM. Aqui eu vou selecionar a conta de automação e eu vou selecionar a Automation Lab, que é a conta
que eu criei, tá bom? Lembrando que se o Manage Identity, né, a identidade gerenciada, não tiver habilitada lá no Automation Account, ele não vai aparecer aqui para eu poder selecionar e associar essa função, tá? Então, se eu vim aqui na minha Automation Account, que é aquela configuração que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Então, se eu vim aqui na minha Automation Account e se eu for aqui em identidade e desligar essa configuração, eu não consigo associar as permissões, tá bom? Então, beleza, permissão atribuída. Agora eu vou criar duas agendas, tá? Então, eu vou vir aqui na agendas, vou adicionar um agendamento e vou colocar aqui ligar VM, tá? Então eu vou colocar aqui a data de início dela, pode ser hoje mesmo, não tem problema. Horário do Brasil, vou colocar aqui 12 horas. Fuso horário do Brasil, recorrente, eu vou colocar que vai acontecer uma vez por semana, segunda-feira, né? Que é o ligar, tá? Então vai ligar uma vez por semana, segunda-feira. Então vou criar isso aqui e eu vou criar um outro agendamento chamado desligar VM. Aqui eu vou colocar também recorrente, vai correr uma vez por semana, só que na sexta-feira, tá? Então ela vai ligar na sexta e vai desligar, vai ligar na segunda e vai desligar na sexta, tá bom? Aqui esse horário aqui é o horário que ela vai ser executada, tá? Então meio-dia. Então se aqui eu quiser que a minha VM ligue 9 horas da manhã, ela vai ligar 9 horas da manhã, tá bom? Aqui ele não deixou eu criar ali com 9 horas da manhã, porque é um horário que já passou, tá? Então aqui eu teria que botar o desligar VM, por exemplo, para uma hora depois da hora que já passou, que não passou ainda no caso, né? Porque eu não vou poder desligar uma máquina hoje 9 horas da manhã, porque esse horário já passou, tá? Então eu vou desligar minha VM toda vez 18 horas, tá? Vou botar aqui 18 horas. Sexta-feira. Data de início, vou colocar aqui na sexta-feira, 18 horas. Salvando aqui o agendamento. Então, a partir de sexta-feira, 18 horas, ele vai começar a executar essa função recorrentemente. E o ligar tem aqui, eu vou colocar para iniciar na próxima segunda-feira. E aqui eu vou colocar 9 da manhã, tá? Só para vocês verem que isso aqui, mesmo depois de criar, eu posso vir aqui e fazer algum tipo de alteração que seja necessário, tá bom? Então as alterações já foram salvas. Agora eu venho aqui no meu runbook, tá? E aqui sim, de fato, eu crio a minha automação, tá bom? Então aqui eu vou botar criar um runbook. Aqui tem um código em PowerShell, tá bom? Para você poder criar essa automação. Então vou colocar aqui o nome dela, ligar, desligar VM. O tipo de runbook eu vou colocar PowerShell. A versão vou colocar mais recente e a descrição eu vou colocar aqui desligar e ligar VM, tá bom? Então aqui eu vou dar um avançar, examinar, criar, tá bom? Então aqui eu estou criando um runbook, tá? Eu posso ter vários runbooks, eu posso ter várias automações dentro de um único automation. Então vamos supor que eu queira ter uma automação para logar a minha VM e depois fazer a instalação de algum software. Eu posso fazer isso por aqui também, tá? Aqui eu tenho um código, eu vou copiar esse código e vou colar aqui. Esse código eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar no GitHub e deixar ele compartilhado com vocês. Basicamente o que ele está fazendo aqui é validar
dois parâmetros, né, que é o start e o stop. Ele vai pegar o resource group, o nome da minha VM, o action é esse start ou stop. Ele vai identificar se a minha VM tá ligada, né? Então a ação é ligar a VM, ele vai ligar a VM. Se não, ele vai desligar a VM. Então ele vai identificar se a minha VM está desligada e vai ligar. E se ele identificar que a minha VM está ligada, ele vai desligar. Tá bom? É simples assim. Então aqui eu vou dar um salvar. Salvei, agora eu vou dar um publicar. Ele vai publicar a minha automação. Tá bom? Então aqui, se eu atualizar, vocês podem ver que ele já deixa eu iniciar, e se eu quiser rodar agora eu posso rodar. Eu vou aqui em recursos, em agendas, que é para selecionar aquelas agendas que eu criei, tá bom? Então aqui eu vou colocar adicionar, né, um agendamento. Aqui eu tenho as minhas agendas que eu criei lá anteriormente, então eu vou colocar aqui a primeira agenda, é a agenda de desligar. Eu vou selecionar aqui os parâmetros para essa agenda, tá? Então a minha agenda de desligar, qual é o parâmetro? É o parâmetro stop, né? É a ação de desligar a máquina. Aqui eu vou colocar o nome da minha VM, tá? Então eu copio aqui o nome da minha VM e eu vou colocar aqui o resource group que essa minha VM está associada, tá bom? Então aqui eu defini os parâmetros para desligar a minha VM. Então toda vez no horário que eu coloquei lá no meu agendamento, né, sexta-feira, 6 horas, ele vai desligar a minha máquina. Vocês podem ver que a próxima execução aqui está marcada para o dia 24, 6 horas. E aqui eu vou colocar o outro parâmetro, né? Que é o ligar a VM. É que eu posso criar aqui direto um agendamento, mas vocês podem ver que eu já tenho aqui o meu ligar, tá? Então o meu ligar já está aqui. Eu vou colocar aqui meus parâmetros, que é o start. Vou repetir o nome e o resource group, que é a minha VM está, nome e resource group, e vou dar um OK. Beleza, então o horário, né, de ligar a minha VM também já está configurado aqui dentro do meu Runbook. Então a próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, ele vai ligar a minha máquina, tá bom? Para validar com vocês que essa automação está funcionando agora, vocês podem ver aqui que a minha VM tá desligada, né? Tá pausada. Então eu vou vir aqui no meu Runbook, né, que eu criei, ligar e desligar a VM, e eu vou rodar ele, tá? Então eu vou iniciar aqui com um parâmetro de start, que é para ligar a minha VM, porque vocês viram que ela está desligada. Vou passar aqui o nome do resource group, vou passar o nome da VM, beleza, start, o resource group, o nome da VM, e eu vou dar um iniciar aqui, tá? Quando eu der um iniciar, vocês veem que ele setou aqui as minhas variáveis, né? Start, o nome do resource group, o nome na VM. E agora ele vai executar aqui o trabalho de fazer o start da máquina, tá bom? Então se a gente vir aqui nessa VM, depois de alguns segundos, vocês vão notar que essa VM vai estar ligada, tá bom? Então o status aqui ele está iniciando. Eu vou dar um tempinho aqui para ele poder executar esse trabalho e eu volto aqui para mostrar para vocês que ele ligou a minha VM, tá bom? Beleza, pessoal, aqui ele finalizou, tá? A minha automação. Então vocês podem ver que o status ele está como concluído. Aqui está quando foi criado e quando foi a última atualização, então demorou mais ou menos 3 minutos para rodar. E lá no meu código eu tinha um output para passar o nome da minha VM e qual tinha sido a tarefa executada, né? Então VM iniciada com sucesso. Então se eu vim aqui na minha VM, vocês podem ver que o status dela já mudou, né? O ligar já não está mais disponível, o que está disponível é o desligar, ou seja, a minha VM foi ligada
a partir da minha automação, tá bom? É interessante mostrar para vocês que aqui existem alguns notebooks já criados de Start Stop, tá? Dentro do Marketplace. Então, se eu colocar aqui Start Stop VM, tá vendo? Ele já tem alguns recursos, já algumas automações já criadas para isso, mas como eu mostrei agora, você pode também fazer isso de, de maneira automática ali, passando o seu código, né? Então, isso é um pouquinho sobre como funciona, né, o Automation Account. Lembrando que o Automation Account você pode usar para várias outras tarefas, tá? Mas essa questão de ligar e desligar recurso é importante porque a gente pode economizar até 70% só desligando os recursos em períodos que eles não estão sendo utilizados, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês hoje é sobre o Key Vault, tá? O que seria o Key Vault, tá? Ou cofre de chaves? É um recurso extremamente usado para a parte de segurança, para você poder armazenar as suas chaves, tá? Não só chaves, mas certificados, keys, para poder armazenar questões de parâmetros, né, que você pode precisar em alguma das suas automações. Vamos supor que a minha automação precise logar na minha VM, então ele vai precisar do usuário e senha da minha máquina. Eu não posso passar isso direto no meu script, tá? Então, como vocês viram aqui no meu script, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. O meu script ele é todo com variáveis, tá? Então, em nenhum momento eu passo ali qual que é o meu resource group em hard code, né, que a gente chama, porque se alguém pegar esse código, a pessoa tem acesso a essas informações e isso vai um pouco contra, né, as políticas de segurança aqui do Azure, né. Então deixa eu dar um exibir aqui para vocês poderem ver. Tá vendo aqui? É tudo variável resource group, variável nome da VM. Aqui é o output que eu comentei para vocês, ó. Então por isso que ele mostra aquela mensagem lá. Mas se eu precisasse logar na VM, eu teria que passar o meu usuário e senha, né, para ele poder logar na minha máquina. E como que eu faria isso? Eu salvaria o meu usuário e senha dentro do Key Vault e aí integraria o meu Key Vault com o meu Automation Accounting para não ficar a minha senha, né, o meu usuário e senha exposto ali no meu código, tá? Então eu vou criar aqui um Key Vault para vocês verem. Vou selecionar o meu grupo de recursos, vou colocar aqui um nome aqui para o meu Key Vault. Meu cofre de chaves, né? Ele tem que ser um nome único por conta do endpoint. Eu vou colocar laboratório aula 6. Vamos ver se esse nome já está em uso. Não, vou deixar o STUS. O tipo de preço eu vou deixar o padrão, não preciso de nenhum. O tipo de permissão, ele tem alguns tipos de permissão dentro do Key Vault. Então ele tem o RBAC, que é aquela permissão que a gente deu agora há pouco do Automation Account para VM, e ele tem o Access Policy, que é para você poder ver, por exemplo, as secrets, para você poder ver, por exemplo, os certificados. Então ele possui esses dois tipos de permissão. Eu vou deixar esse controle de acesso baseado em função do Azure, mas eu também poderia botar aqui o política de acesso de cofre de chaves, que é o Access Policy que eu comentei. A rede eu vou deixar para todos, mas eu também posso deixar ele privado. Aqui nas tags eu não vou botar nada, vou deixar ele revisar para ver se as informações que eu preenchi estão todas corretas. E logo na sequência eu vou fazer a criação e eu volto aqui para mostrar para vocês o recurso criado, tá bom? Meu cofre de chaves foi finalizado a criação, então vou colocar aí para o recurso. Dentro do recurso vocês podem ver aqui a visão geral, que é o URL, né, o URI, caso eu preciso
precise acessar. Aqui tem as políticas de acesso, como eu comentei para vocês. Então vamos supor que eu queira criar uma política de acesso para aquele meu usuário convidado, tá? Então eu venho aqui em políticas de acesso, clico ali no criar, deixa ele carregar aqui, vamos ver se vai demorar ou se vai rápido. Se não for, eu saio aqui e tento de novo. Deixa eu mostrar umas outras coisas para vocês aqui importantes. Por exemplo, objetos. Aqui eu tenho as minhas chaves, que é uma questão importante, principalmente quando você tem um banco de dados que ele faz gerência de chaves. Então é importante ter o Key Vault. Aqui eu tenho as minhas secrets. Por exemplo, se eu precisar salvar a secret com o meu login da minha VM. Então vou colocar aqui login VM e aqui eu vou colocar o valor da secret, que é o meu usuário da minha VM, tá? Então vou escrever aqui o usuário da minha VM. Eu posso botar uma data de ativação e uma data de validade, ou seja, quando a automação estiver pegando essa minha secret, ela vai pegar a partir da data que eu clicar aqui e deixar ela como ativa. Eu posso deixar ela ativa a partir do momento de agora, ou definir a data de validade é importante para senha. Então muitos ADs têm políticas de troca de senha, então é importante você definir quando essa senha expira, para que essa senha seja renovada e a sua automação não pare de funcionar, tá? Nesse momento eu não vou definir isso e vou dar só um criar aqui para vocês poderem ver isso. Então aqui eu tenho já a minha secret criada, e se eu precisar na minha automação, precisar usar na minha automação, é só eu passar esse nome aqui como uma variável. Certificado é importante, então vamos supor que eu precise de um certificado gerenciado lá no meu web app, por exemplo, para configurar a minha URL customizada, né? Então eu posso salvar esse meu certificado aqui, puxar o meu certificado daqui. É importante para quê? Fiz o upload do meu certificado. É importante fazer a gerência desse certificado a partir do Key Vault, não a partir da sua máquina, porque vamos supor que outra pessoa precise desse certificado, ou que você saia de uma eventual companhia. Então é importante deixar isso salvo no Key Vault e não localmente na sua máquina. Aqui em configurações eu tenho a parte de rede, né, que eu posso habilitar, que a gente sempre comenta. Eu tenho a parte de segurança com Defender. Eu tenho aqui a parte de propriedades, né, que tem aqui o ID do meu recurso. Então aqui eu tenho algumas informações. Deixa eu tentar voltar aqui no políticas de acesso e criar uma política de acesso para aquele usuário lá que eu concedi, né, numas aulas anteriores. Então aqui quais permissões ele vai ter: permissões nas chaves, permissões no segredo, permissão no certificado. Vai ter o que? Listar, definir, excluir. Então vou colocar listar e vou aqui selecionar aquele meu usuário que eu convidei, né, nessa minha organização. Beleza. Agora, se eu entrar lá naquele meu usuário, eu vou conseguir ver esse segredo aqui que está criado, tá? Mas somente ver, porque vocês viram ali que eu dei somente permissão de listar. Então, se eu voltar aqui, o meu usuário ele só tem permissão de listar, ele não tem outras permissões, tá bom? Já o meu usuário que eu estou agora, como ele é o dono do AD e foi eu que criei o Key Vault, ele tem todas as permissões aqui necessárias, tá bom? Então isso é um pouquinho do Key Vault. A gente vai ver muito mais Key Vault, muito mais cofre de chaves daqui para frente, quando a gente criar SQL, quando a gente criar domínio customizado no, no web app, por exemplo. Então tem várias coisas que a gente ainda vai ver. Uma outra coisa interessante dessa parte de automações ainda é a questão de recomendações do supervisor, né? Que é o advisor aqui do Azure. Aqui ele te dá várias recomendações de coisas que você pode fazer, não só da parte de segurança, mas da parte de custo, da parte de confiabilidade. Então isso aqui é muito interessante, você olhar essas recomendações e ajustar de acordo com o que ele está pedindo, para você sempre manter
um padrão de segurança, tá? Você pode criar um alerta para essas recomendações. Então, eu posso vir aqui em alertas, definir qual é o meu grupo de recursos que eu quero esse alertas. Então, eu vou pegar o meu grupo de recursos em que está ali a minha VM, o meu web app, o meu automation. Eu posso definir qual a categoria que eu quero. Ah, eu quero alertas só de custo, eu quero alertas só de segurança, tá? Eu posso pegar o nível de impacto. Então vocês viram ali anteriormente que existe aqui um nível de impacto, né? Alto, médio, baixo. Existem vários níveis de impacto. Então também posso definir isso aqui na hora de criar o meu alerta, tá? E aí eu posso definir aqui qual vai ser o nome da minha regra e habilitar, né, essas recomendações, essas notificações de recomendações. Você pode entrar aqui e ver isso direto, mas você também pode ter essas notificações, né, caso para você seja mais fácil. Eu acho até interessante essas notificações que elas ficam te relembrando, né, o que você o que você precisa fazer, tá bom? É, Isso foi um pouquinho, pessoal, do conteúdo que eu queria passar hoje para vocês, tá bom? Então a gente falou um pouquinho sobre automação, né, usando o Automation Account. A gente falou um pouquinho sobre o cofre de chaves, né, ou que Vault que você usa ali para poder armazenar as suas chaves, os seus certificados, os seus segredos, para você usar ele nas suas automações. Então, os dois são recursos integrados. A gente falou sobre as recomendações aqui do supervisor, é o Microsoft Advisor, né, que lhe dá dicas do que você pode fazer para poder melhorar segurança, poder melhorar custo, poder melhorar confiabilidade dos seus recursos. Então, hoje era isso que eu queria mostrar. Então, você já sabe, né? Se você gostou do conteúdo, faça aquilo de sempre, curte, compartilha, ativa as notificações para vocês receberem os próximos vídeos. Eu sou o Douglas e esse foi mais um vídeo do canal Mão na Nuvem. Tamo junto, pessoal.